Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Vortex Educacional. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre segmentos consecutivos, colineares e congruentes. Na nossa última aula, nós falamos do que são semirretas e segmentos de retas. E essa aula passada é um pré-requisito para esta aula. Então, se você ainda não assistiu essa aula, está aqui em cima no nosso sugestão aí do vídeo, a nossa aula sobre segmentos de reta e semirretas. A aula de hoje é exclusiva sobre segmentos de reta, tá bom? Então, para relembrar aqui o que é um segmento de reta, basicamente, né, é quando a gente pega uma reta, né, e dessa reta a gente marca dois pontos, um começo e um fim. E desse começo e desse fim, a gente tira um pedaço da reta. A palavra segmento sempre vai lembrar para nós que é um pedaço, né, da reta. Se a gente marcou dois pontos no começo e no fim, a gente chama o primeiro ponto de A, o segundo ponto de B, e aí, consequentemente, a gente tem um pedaço da reta. Esse segmento, né, a gente vai chamar de AB, e esse traço em cima vai para sinalizar que é um segmento de reta. Relembrado, basicamente, o que é, a gente vai entrar aqui no assunto dessa aula. Na realidade, essa aula aqui é uma aula de matemática, né, se a gente for ver, com português. Por quê? Porque, pessoal, essas três palavras aqui, elas têm algum significado matemático, tá certo? Então, quando a gente lê segmento consecutivo, segmento colinear, segmento congruente, tem algum significado matemático, tá certo? Então, vamos começar com a palavra consecutivo, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente tiver segmentos, lembrando que toda essa aula hoje é de segmentos de reta, tá bom? Então, são pedaços de reta. São as linhas, né, que a gente faz, as figuras geométricas, beleza? Quadrados, retângulos, trapézios, triângulos, tudo são feitos com segmentos de reta, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala a palavra consecutivo, a gente está falando que é uma coisa seguida da outra. Por exemplo, é muito comum no futebol a gente ver a expressão: ah, o time tal ganhou o campeonato brasileiro, pela terceira vez consecutiva. Ora, ele ganhou 3 anos seguidos, né? Um ano depois do outro, uma vez depois da outra. Ah, o tal jogador de futebol, o Messi ou o Cristiano Ronaldo, ganhou tantas vezes o prêmio de melhor jogador do mundo, tantas vezes consecutivas, ou seja, ele ganhou várias vezes, uma depois da outra. Então, consecutivo é aquilo que é um seguido do outro. Por exemplo, os números, né? Os números são um bom exemplo de coisas consecutivas, né? 1, 2 e 3 são números consecutivos, porque um vem logo depois do outro. Se eu pegasse os números 2, 4 e 6, eles não são um depois do outro. Tem números entre eles. Então, 1, 2 e 3 vão ser números consecutivos. Tá certo? Então, a palavra consecutivo significa aquilo que é seguido de outra coisa, né? Um seguido do outro. Então, quando a gente vai aplicar esse conceito na geometria, já que a gente está falando de segmentos de reta, e já falando de geometria, se você ainda não está acompanhando, está aqui em cima a nossa playlist, tá bom? Para a geometria. Voltando, se a gente está vendo na questão da geometria, segmentos consecutivos são segmentos de reta que vão ser seguidos um depois do outro. Então, veja bem, se eu desenho aqui, esse desenho aqui, ó, e aí eu marco esses pontos, ó, aqui, 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 aqui e aqui. Tá certo? Então, no caso de segmentos consecutivos, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, vamos colocar nome para esses pontos, tá? E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho o segmento AB, ok? Eu tenho o segmento BC, eu tenho o segmento CD e eu tenho o segmento DE. Então, são esses os trechos de reta, né? Os segmentos de reta que a gente tem. Se a gente for analisar quem é consecutivo, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quem vem um seguido do outro. Então, o que eu posso falar? Que AB e BC, eles são consecutivos. Se a gente for caminhando aqui, ó, a gente tem um depois do outro.
Ou então, que BC e CD também são consecutivos. Por quê? BC está aqui, CD está logo depois. O que eu não posso dizer, por exemplo, é que este trecho, por exemplo, BC, ele é consecutivo desse. Isso está errado. Por quê? Porque entre um e outro tem o trecho CD. Beleza? Então, isso é um segmento consecutivo. São linhas que vêm uma depois da outra, segmentos de reta que vêm um depois do outro. Beleza? Isso aí é segmentos consecutivos. Beleza? Agora, a gente vai falar de segmentos colineares, tá bom? Bom, para falar de segmentos colineares, a gente vai usar esse mesmo desenho, tá bom? Lembrando, pessoal, nem tudo que eu falo aqui para vocês, eu estou escrevendo no quadro. Então é muito bacana quando vocês também, junto com o vídeo, vão tomando, né, anotações, vão escrevendo no caderno de vocês aquilo que vocês acham mais interessante para ajudar a lembrar, tá bom? Quando a gente copia as coisas, né, papo de irmão mais velho, vamos dizer assim, mas quando a gente copia as coisas no caderno, quando a gente faz anotações, faz resumos, o nosso estudo se torna melhor porque a gente acaba repetindo aquilo que a gente ouviu. E aí, através da anotação, a gente força a nossa memória a gravar aquilo que foi dito para nós. Beleza? Dada a dica aí, vamos falar de segmentos agora colineares. Tá bom? Então vamos lá. Segmentos colineares. Quando a gente vê no começo de qualquer palavra aí, referente à matemática, quase todas elas, quando vem co e alguma palavra depois, significa que a gente está colocando algo junto ou no mesmo lugar. Então, basicamente, o que isso aqui quer dizer para nós? Ó, se a gente tampar essa parte, essa sílaba, co, a gente vai ter lineares. Linear é aquilo que está alinhado, né? Que tem uma linha como direção, né? Como diretriz de movimento. Então, linear indica é uma linha. Agora, co significa junto. Então, se a gente for juntar essas duas palavras, junto de algo e na linha. Então, são coisas que estão na mesma linha, ou estão no mesmo alinhamento. Então, se a gente for falar de segmentos de reta, são segmentos de reta que estão no mesmo alinhamento. Entendido? Então, pessoal, facinho a gente consegue identificar quais dos nossos segmentos aqui são colineares. Olha só, BC está aqui, CD está aqui e DE está aqui. Todos eles foram construídos sobre a mesma base de alinhamento. Essa linha tracejada aqui, tá vendo que eu tracei aqui para vocês entenderem. Estão todos no mesmo alinhamento. Se estão todos juntos no mesmo alinhamento, eles são colineares. Quer ver um jeito fácil de lembrar disso? Quando a gente fala de aviação, né, tem sempre um piloto e tem um copiloto. Por quê? Porque é o piloto que pilota junto com o piloto principal. Entendeu? Então, copiloto pilota junto. Colinear na mesma linha, né? Junto na mesma linha, beleza? Mesmo alinhamento, ok? Então, esse é o significado de colineares, beleza? Entendido? Fácil, né? Agora, a gente vai para o nosso último conceito, né? Que é esse aqui, ó, de segmentos congruentes. Bom, para esse aqui, a gente, antes de explicar o que é, a gente vai entender como que a gente faz medidas, né, de segmentos de reta. Uma coisa simples, né, bem natural, mas é só para destacar aquilo que eu quero dizer para vocês aqui. Então, imagine que a gente tem aqui, ó, um segmento de reta. E esse segmento de reta tem começo e fim, claramente, né? E tá aqui. Chamei ele de segmento de reta AB, tá bom? Uma coisa que a gente precisa sempre analisar na geometria é a questão das medidas, tá bom? Então, o que a gente vai falar agora diz respeito a medidas de um segmento, tá bom? Nesse caso aqui, galera, o que acontece? Ó, aqui a gente aprende nessa aula, nesse vídeo, a como tirar a medida de um segmento de reta. Porque mais adiante, a gente vai ver aqui nesse canal, que a gente vai usar segmentos de reta para formar figuras, quadrados, triângulos. E para formar essas coisas a gente vai precisar medir elas, ou antes ou depois, tá certo? Então, como é que a gente vai tirar medidas
de um segmento de reta? Simples e fácil. Com a ajuda de uma régua, a gente vai colocar o zero sempre no ponto do começo. Vai alinhar a nossa régua com o segmento, né? Vamos deixar os dois colineares, né? E vamos medir, né? Na hora que a gente vê o ponto final aqui, ó, embaixo da nossa régua, a gente vai ver qual que é o tamanho, do zero até aqui. Então, vamos supor que a gente tivesse uma régua aqui, ó, eu colocaria aqui seria o zero, né? Aí vamos colocar aqui, ó, em espaços regulares, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? A nossa régua vai estar mais ou menos assim. Então, a gente coloca a régua aqui no começo e até lá no final, né? Aqui eu desenhei em cima, mas vocês vão colocar bem posicionado em cima da própria linha mesmo, né? Aqui eu desenhei um pouco acima, né? Então aqui, ó, a gente mediria daqui até aqui 5 unidades de comprimento, né? 5 centímetros, 5 metros, né? Por aí vai. Então é assim que a gente tira a medida de um segmento, né? Quando a gente for ver, por exemplo, o caso de um triângulo, por exemplo, né? A gente vai precisar, hora ou outra, tirar a medida desse segmento. Então a gente vai pôr a régua aqui e terminar com ela aqui e ver quantos centímetros que deu naquele trecho, né? Por aí vai. Com certeza você já fez isso alguma vez. Então, isso é como a gente tira medidas de um segmento de reta, usando a régua, posicionando no ponto de início e terminando no ponto final, marcando a medida de comprimento, né, daquele segmento. Qual que é o tamanho daquele segmento, qual que é a medida daquele segmento. Entendido? Bom, agora que você entendeu como tira a medida, tem como a gente falar do que é segmento de reta congruente. Bom, vou apagar aqui. O que vai ser o segmento de reta congruente? Quando a gente vê essa palavra na matemática, lembrando que a gente já falou desses outros dois conceitos, quando a gente vê a palavra congruente, é simples. Congruente é sinônimo de igual, ok? Então, segmentos congruentes são segmentos iguais. Mas iguais em quê? Iguais em que sentido? Bom, iguais no sentido do tamanho, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um segmento que ele vem daqui para cá, ele é o segmento AB, por exemplo, tá? Aqui ponto A, ponto B. E eu desenho outro segmento de reta aqui embaixo, ó, em outra direção, né, para inclinado para baixo, por exemplo, e aqui é C e D, tá bom? Então esse é o nosso segmento CD. Como que a gente vai concluir que esses dois segmentos eles são congruentes se os dois tiverem o mesmo tamanho? Simples assim. Não importa se eles estão em posições diferentes. Que nem aqui, ó, esse subindo e esse descendo. Não tem problema. É importante somente que eles dois tenham o mesmo tamanho. Então, se eu medir aqui, por exemplo, e ver aqui que 1, 2, 3, né, tem 4 unidades de tamanho, esse aqui, para ser congruente, ele tem que ser também do mesmo tamanho, né? Então, ele também tem que dar 4 unidades. Aqui é um exemplo no caso. Para a gente saber se um segmento é de fato congruente com o outro, nós temos que medir e ver se eles são do mesmo tamanho. Ou, no caso, o exercício pode dizer para nós, olha, o segmento AB e o segmento CD são congruentes. Se o exercício escrever isso para você, você também pode acreditar que o segmento é congruente, que o segmento tem o mesmo tamanho, que eles são, em termos de tamanho, eles são iguais, tá bom? Em termos de tamanho, tá? Não usar outra questão para comparar eles, inclinação, cor, posição, não. É só tamanho. Se os tamanhos forem iguais, eles são congruentes. Ou também, pessoal, o que pode acontecer? Mais à frente, a gente vai ver que a gente vai mexer com figuras geométricas. Aí vamos pensar que o exercício não fala para nós que existem segmentos congruentes aqui. Aí acontece que se o segmento for congruente, o exercício ele pode desenhar assim para você. Ó. No meio da figura geométrica, ele vai colocar um risquinho aqui e um risquinho aqui. Né, ó? Beleza? Isso significa o quê? Que esse segmento de cá, ele é do mesmo tamanho que o segmento que está aqui. Tranquilo? Ou seja, são dois segmentos congruentes. Ou com um risquinho ou com dois assim, ó. Tá bom?
muito comum de se ver, tá? Então, é isso aí. É assim que a gente identifica um segmento congruente, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente falou de segmentos consecutivos, colineares e congruentes. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Espero vocês aí se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho de notificações, beleza? E curtindo o nosso vídeo, compartilhando, enviando para seus professores, amigos, colegas de sala, familiares, enfim, faz esse vídeo chegar aonde a matemática precisa chegar também, tá bom? E a gente vai ficar muito contente com isso. Ajude-nos a chegar aos nossos 100 primeiros inscritos e no vídeo, né, quando a gente chegar aos nossos 100 primeiros inscritos, faremos um vídeo bem bacana aí para comemorar, falando de um assunto de bastante interesse de todos aí que estão estudando hoje em dia, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula. Assistam aí a nossa playlist de geometria e as nossas outras playlists também. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.